preparado, que eu perdi mesmo, mas os pontos principais. Eu creio que é chover no molhado aqui para os irmãos que são membros dessa igreja, falar a respeito do livro de Salmos, porque vocês já devem ter ouvido tantas frases repetidas minhas a respeito desse livro, que vocês já decoraram, né? Todas as vezes que eu vou falar sobre Salmos aqui na igreja, eu falo da beleza da literatura poética, eu falo de como esse livro é precioso para nós, porque ele traz, ou ele tem características profundamente peculiares. E eu creio que talvez a mais peculiar das características que esse livro tem, é esse poder de falar a alma humana. Porque os irmãos sabem que a maioria desses salmos, como esse que nós lemos agora, eles foram escritos ou em contextos de adversidade ou de ação de graças. Não vamos falar só de adversidade, mas também de ação de graças, de júbilo, de alegria. Então, assim, eu creio que por isso, por falar questões da alma humana, por expor coisas que nós vivenciamos na nossa jornada, seja com Cristo ou sem Cristo, os problemas existenciais que nós podemos possuir, as crises, as dúvidas, e mais uma vez eu digo, não é apenas isso, mas também a alegria, o júbilo, a ação de graça. Por isso que eu creio que quando nós lemos esse livro, nós nos identificamos rapidamente com essa literatura. Nós nos vemos muitas vezes em alguns desses salmos. Nós nos percebemos naquilo que o autor, ele escreveu. A gente olha muitas vezes, eu creio que isso aconteceu com vocês, assim, caramba, eu estou passando por isso. Ou pelo menos a gente vai olhar e vai dizer, eu já passei por isso. Ou alguém que eu conheço passou por isso. Tem alguns teólogos que eles dizem que o salmo é realmente a linguagem da alma humana. Os salmistas expõem, sem nenhum temor, as suas fragilidades, por exemplo, os seus pecados. Eles expõem os seus medos, os seus temores. É por isso que eu creio que a gente olha e a gente se identifica de alguma forma com esse livro tão abençoado e tão lindo. Esse salmo que nós temos em nossas mãos, o Salmo 3, é um salmo autobiográfico de Davi. E talvez, amados, se você ler uma segunda vez, ou uma terceira, ou uma quarta vez, você talvez vá se identificar com alguma coisa que Davi falou num ou no outro versículo, e que talvez você percebeu que você já passou por isso em sua trajetória, ou que talvez você tenha chegado aqui nessa noite, mesmo o Davi, trazendo a luta que ele estava passando para uma realidade poética, e eu vou falar daqui a pouco a luta que ele está passando, você se identificou, mesmo sem saber o que está por trás desse salmo, mesmo sem você conhecer em detalhes as entranhas que se passou, ou aquilo que está por trás, a conjuntura e o contexto que está por trás, mas somente com a poesia, ao você ler uma vez, duas vezes, você fala, puxa vida, eu me identifiquei com isso. Isso aqui falou ao meu coração. E esse salmo, amados, ele é exatamente composto tendo como pano de fundo a insurreição ou a rebelião liderada por um filho muito amado de Davi. Os irmãos sabem que Davi teve muitos filhos, ele teve algumas mulheres e concubinas, e Davi gerou muitos filhos, tanto o livro de Samuel como o livro de Reis e Crônicas, ou principalmente Samuel, Crônicas eu acho que nem tanto, mas esses dois outros livros falam em detalhes sobre a família de Davi e sobre os vários filhos e filhas que Davi teve. Todos Davi amava.
Eu não tenho dúvida disso. Eu não vou falar sobre a paternidade de Davi, porque isso dá uma outra pregação, inclusive da relação dele com Absalão. Mas eu penso que Davi sempre desejou o melhor para os seus filhos, porque eu não vou analisar o nome dos outros filhos de Davi, mas Absalão, no original hebraico, é Ab-Shalom. Ab é pai, Shalom é paz. Ou seja, na cultura oriental, era comum um pai colocar o nome do seu filho ou por algum ocorrido do tempo, ou por algo que ele desejava que fosse uma realidade na vida do seu filho. Então Davi olhou para aquele menino e disse: esse menino vai ser um menino de paz. Ab-Shalom vai ser o nome dele, o pai da paz, talvez o pacificador. E a gente, quando lê a história da relação de Davi com Absalão, a gente vai perceber que exatamente acontece o contrário. Esse é o filho mais problemático que Davi teve. E o pano de fundo desses textos que nós lemos aqui de Salmo 3, amados e amadas, é a rebelião que esse rapaz, ele promoveu no reino de Israel. E quando nós vamos mais a fundo nessa história, alguns já devem conhecer a história, sabe que tudo isso, essa rebelião que aconteceu, liderada, encabeçada por Absalão, ela exatamente começa dentro da família de Davi. Porque como Davi teve muitos filhos, às vezes eles não tinham, obviamente, a mesma mãe. Tinham o mesmo pai, mas não a mesma mãe. Absalão tinha uma irmã dele, ou seja, uma irmã da mesma mãe, filhos de Davi, chamada Tamar. A Escritura diz que essa moça era muito linda, uma virgem extremamente formosa. E um outro meio-irmão de Absalão e de Tamar, chamado Aminon, ele ficou profundamente apaixonado por essa moça. Algo já incoerente. Dois irmãos, muito embora que fossem meio-irmãos, mas eram consanguíneos, tinham o mesmo sangue. Mas ele se apaixonou por aquela moça. Ele monta uma estratégia que foi idealizada por um dos seus amigos, e ele violenta essa moça. Ele inclusive engana o pai, ele se faz de doente. Os irmãos sabem a história, e pede que Tamar venha servi-lo. E o rei manda a donzela, manda a virgem, menina linda. E quando chega lá, ele abusa da moça. E depois de abusar a moça, ele quer jogar a moça para fora. E ela diz: não se faz tal coisa, meu irmão Israel. Assuma o que você fez. Peça-me a meu pai, que eu creio que ele vai me dar para você. Mas é interessante como a Escritura diz que aquele rapaz que estava seduzido de paixão, de repente ele tomou uma repulsa pela moça. E ele joga a moça fora. A moça sai envergonhada, ela foi desonrada. O que era terrível naquela cultura, ela foi abusada sexualmente. Absalão fica sabendo o que ocorreu com sua irmã e traz essa moça para casa. Espera uma reação de Davi que não há. Esperam muito tempo, mas Davi não reage como pai. E Absalão monta uma estratégia maligna. Ele quer matar o homem que fez aquilo com sua irmã. Ele pede a Davi para fazer um banquete, uma festa, e pede ao rei que o rei mande todos os seus filhos. E o rei manda. E naquele momento, aonde está todos os filhos de Davi, Absalão mata Aminon. Chega a notícia para Davi que todos os seus filhos tinham sido mortos. Davi entra em desespero. A notícia chegou atravessada para Davi, e ele entra num desespero muito grande. Absalão foge para uma terra distante. Mas os outros filhos voltam e disseram: não, só Aminon morreu. E Absalão, o assassino, foi embora. E ele vai embora. E ele passa 4 anos escondido, com parte da família dele, por parte de mãe. Davi não o procura. Ele está sozinho, menino. E por influência e interveniência de Joabe, que era o comandante
do exército, diz Davi. Ele monta uma estratégia Joabe, porque Joabe, ele ama Absalão. Se há alguém escolhido entre os filhos de Davi para Joabe, era Absalão. E ele monta uma estratégia, ele chama uma mulher tecoíta, manda ela criar uma história, a mulher sábia. Quando a mulher cria a história e começa a contar para o rei entende a história, diz: quem te mandou aqui, eu sei quem foi Joabe, não foi? Foi. Para trazer o menino de volta? Então diga a ele que traga o menino. E depois de 4 anos, Absalão é trazido para Jerusalém. Mas o escritor sagrado diz que Absalão não viu a face do rei. Ele ficou morando na mesma cidade, segundo alguns entendidos, na mesma rua, mas ele não via a face do rei. O rei não queria recebê-lo. Perceba o que esse rapaz, eu não quero fazer defesa de Absalão, eu estou mostrando para você o pano de fundo. Perceba a luta desse rapaz. Depois de 2 anos, novamente Joabe, ele intervém, vai até Davi, conversa com Davi. Joabe é muito amado de Davi, o seu comandante. E Davi diz: traga o rapaz. E Absalão vem, se inclina perante o rei, e Davi apenas dá um beijo nele e o dispensa, e não fala mais nada. Esse rapaz, amados, eu penso que o passar dos anos, sem o perdão do seu pai, sem uma conversa de homem para homem, tete a tete, com aquilo que tem acontecido, e talvez Absalão fosse dizer a Davi: pai, o senhor errou. No momento que o senhor deveria fazer alguma coisa, o senhor não fez. No momento que o senhor deveria exercer a sua disciplina, o seu domínio, a sua autoridade, o Senhor não fez. E eu penso, amados, que o coração desse moço, ele é poderosamente tomado de ódio. Ele é tomado de sentimento de desprezo. Ele é tomado de sentimento de insubmissão pelo seu pai. Hoje de manhã eu pregando aqui a mensagem final sobre Romanos capítulo 8, falando daquilo que Paulo está dizendo, que nada pode nos separar do amor de Cristo. E eu falei para que os irmãos entendessem o contexto que Paulo estava falando, amados, porque muitas vezes a gente interpreta mal esse texto. E eu disse: Paulo foi alguém que sofreu muito, e uma das coisas que Paulo sofreu foi o desprezo. Uma das coisas que Paulo sofreu nos últimos momentos da sua vida foi exatamente a solidão. Seus amigos lhe deixaram, e eu disse: olha, não há coisa pior do que o desprezo, não há coisa pior do que ser deixado ao largo, sozinho. Esse rapaz foi acolhido pela família da sua mãe, mas foi esquecido por muito tempo pelo seu pai e pela família da parte do seu pai. E o sentimento de desprezo, de rancor, de amargura, leva a um sentimento profundo de insubmissão. Isso é um caminho, isso é uma descida terrível, desgraçada. E o sentimento de insubmissão leva a um sentimento de rebelião. E quando nós lemos 2 Samuel, capítulo 15, a gente começa a perceber, 2 Crônicas, eu creio, a gente começa a perceber o que esse rapaz começa a fazer. A Escritura Sagrada diz que esse rapaz começa a planejar uma rebelião. Ele começa a planejar um levante para tomar o reino de Davi. Sem que o seu pai saiba, ele começa a cochichar nos ouvidos os principais assessores e líderes de Davi, cooptando-os para a sua causa. Ele convence esses líderes, ele convence esses militares. Os militares começam a gostar da conversa de Absalão. Ele começa a aparelhar muita gente. Isso demora, amados, cerca de 4 anos. Não foi uma coisa do dia para a noite, depois que Davi o beijou, não. Demorou 4 anos ele mastigando, ele fazendo a cabeça das pessoas. E Davi sem saber. E eu fico pensando, amados, que como as pessoas, elas são fáceis de ser manipuladas. Porque a gente percebe que algumas das pessoas que foram trazidas para Absalão, eles eram companheiros fiéis de Davi.
E agora estavam bandeando-se para o outro lado, mas ainda estavam na corte de Davi. E o rei não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. E Absalão, para terminar a sua estratégia, ele faz algo muito interessante. Ele vai com seus principais amigos para a porta de Jerusalém, a porta por onde entrava e saía o povo. E ele fica olhando, quem sabe a história lembra que quando uma pessoa saía, não era atendida por Davi, ele chamava, dizia: vem cá, você foi atendido pelo rei? E a pessoa disse: não, ele não foi atendido pelo rei. E ele detonava Davi e dizia: eu sou o filho dele, eu posso resolver a tua parada. Aqui está o número do meu WhatsApp, qualquer coisa entre em contato comigo. Ele vai ajeitando as coisas. As pessoas que vinham de todo o reino para pedir que Davi julgasse a sua causa, como era comum naquele tempo, às vezes saíam frustradas porque não conseguiam audiência com o rei. Assim como muitas vezes você não consegue uma audiência com o pastor, não é? E aí muitas vezes essas pessoas saíam frustradas e magoadas, e ele aproveitava essa fragilidade de Davi. E depois de 4 anos, ele tem homens espalhados em todo o reino estrategicamente, mas a sua principal ação, e obviamente isso é uma estratégia de guerra. Esse menino viu o pai crescer em guerras. Ele cresceu, na verdade, vendo Davi combatendo, porque ele era um rei combatente. Esse rapaz sabia de estratégias militares. A primeira coisa que ele disse aos seus assessores e comandados foi: vamos tomar a capital do reino, vamos tomar Jerusalém. E num súbito, irmãos, é incrível, esses homens estão espalhados e eles rapidamente tomam a capital do reino de Israel, a cidade do grande rei, a cidade de Davi, e tomam Jerusalém. É interessante que Davi, quando sabe, chega a notícia para ele, dizendo assim: Absalão está promovendo uma revolta, um levante, e ele já tomou a cidade. Davi olha para os seus assessores, alguns já não estão lá. Ele olha para a parte do seu exército, e alguns dos seus comandantes também não estão lá. E Davi pega e diz assim: saiamos daqui, senão nós morreremos aqui, nesse lugar. E Davi deixa a sua fortaleza, o seu palácio. E amados, quem leu essa história, que está na palavra do Senhor, quem já se deparou com essa história, sabe que nós estamos vendo um dos momentos, ou um dos quadros mais tristes na vida desse que é considerado o grande rei de Israel, o mais conhecido, o mais famoso rei de Israel. Vocês sabem aqui da igreja que eu tenho uma paixão enorme pelo personagem de Davi, e eu creio que, se o Senhor me conceder vida e mentalidade, como historiador, eu já disse a vocês, o que eu quero é romancear a vida desse homem qualquer dia desse. Eu já tenho vários livros sobre ele, de outros historiadores, porque eu quero escrever um romance, não é uma biografia, é um romance, que caia na mão de quem não é crente. E aí, se você ler Charles Swindoll, por exemplo, numa série chamada Heróis da Fé, sobre essa cena, Charles Swindoll tem uma perspicácia de colocar, através da sua caneta, aquilo que a Escritura Sagrada tem, de uma forma muito especial. E ele trata esse quadro assim, ele parece que você está olhando e vendo Davi saindo com as mulheres, os meninos menores, alguns dos seus fiéis, inclusive que não eram judeus, ficaram com ele. Alguns ele disse assim: você não é da minha nacionalidade, você não é judeu, você pode ir embora. O cara era de outra nacionalidade, mas o cara disse: eu jurei fidelidade ao rei, eu não vou deixar o rei sozinho. E esses camaradas vão com Davi. Ele sai com aquele monte de gente. Eu imagino o Charles Swindoll escrevendo, eu penso que com um monte de tralha, ele deve ter saído pelos fundos do palácio, deve ter saído pelos fundos da capital, e deve ter subido para um deserto, que segundo a palavra de Deus, ele foi exatamente para um deserto.
E vejam, o que eu quero chamar a atenção é para algumas peculiaridades dessa história. Primeira delas, Davi é velho. Davi não é aquele moço de 30 anos, 40 anos, que quando saía as pelejas, as mulheres cantavam em Israel, dizendo: Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Não é mais esse homem. Ele está cansado, ele é velho. A outra coisa que é peculiar nessa história é que ele está sendo expulso da sua capital, expulso do seu palácio, mas não é por uma hoste inimiga de uma outra nação, não é por outra civilização, não é por outro povo conquistador. Quem está pondo ele para fora é um filho querido, é um filho que ele deu o nome de Pai da Paz. Você imagina o coração desse pai? Eu criei esse menino, e esse menino agora se levanta contra mim. Mas tem uma terceira coisa que eu penso que é terrível para Davi. E essa coisa que é terrível para Davi, amados e amadas, é que alguns dos seus principais amigos e assessores, como eu disse a vocês, eles tinham mudado facilmente de lado, e agora eles estavam apoiando Absalão. Eu creio que, falando sobre isso, como eu vos falei agora, é mais fácil da gente entender os versos 1 e os versos 2. Quando ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus, algumas versões dizem inimigos, a minha diz adversário, são numerosos que se levantam contra mim. Davi sabia que a cidade tinha sido tomada, e a insurreição ela não aconteceu apenas em Jerusalém, mas em partes estratégicas de todo o reino. E eu digo, amados, esse é um momento tremendamente difícil. Deixa-me dizer uma coisa, por estudos que eu fiz dessa situação, humanamente falando, escute o que eu estou dizendo, humanamente falando, alguns estudiosos dizem que Davi só escapou naquele momento, porque ele, como ninguém, conhecia os esconderijos daquele deserto, que ele tinha combatido muito ali, tropas inimigas. Ele sabia onde estavam as entucas lá, ele sabia entrar nos esconderijos. Dizem os estudiosos, humanamente falando, que se não fosse isso, Davi poderia ter morrido, porque seus inimigos saíram no seu encalço, queremos pegar o rei. O ódio era grande, o destilar do ódio era muito grande, vamos matá-lo. Gente da sua própria cultura e raça. E aí, irmãos, se não bastasse isso, siga comigo, para piorar ainda mais a situação, Davi nos diz, na sua poesia, que muitos zombavam dele. Veja que no verso 2 ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E quando a gente vai olhar esse registro lá, no livro do historiador, a gente sabe que quando Davi sai com a sua prole, com as mulheres, com alguns dos seus amigos principais, de fato, alguns homens que ele encontra no caminho, começam a amaldiçoá-lo. Maldito, está passando aqui na minha terra, sai daqui, maldito. Diga aí, irmão. Esse camarada que anos atrás foi acolhido em Hebrom e em Jerusalém, o grande combatente, esse camarada que derrotou os gigantes, agora ele passa perante alguns homens, e esses homens estão dizendo: sai daqui, e tem um camarada que pega a pedra e joga a pedra nele: sai daqui, infeliz. E aí, amados e amadas, a gente percebe que Davi está num contexto terrível, escute, de vida, um contexto de rebelião, um contexto de traição, um contexto inclusive de maldição.
Antes que eu conclua o pensamento disso aqui, sabe, amados e amadas, e eu sei que você vai concordar comigo, em alguns momentos da nossa vida, nós enfrentamos situações tão difíceis e tão complexas, que muitas vezes nós mesmos, não são as outras pessoas não, nós mesmos podemos cair numa fragilidade de fé, de ceticismo, de incredulidade, e dizer: Senhor, onde Tu estás? Eu estou passando por isso, parece que o Senhor não está me vendo. Onde está o Senhor? Aquelas situações, muitas vezes, que nós passamos, santos e santas, eu creio, conhecendo alguns de vocês, eu conheço gente que já passou por isso aqui, que parece que o céu toldou, fechou, parece que ele se tornou como que de bronze, parece que as nossas preces não sobem, parece que o favor não desce. Mas às vezes nós sabemos que não é a nossa dúvida, o nosso questionamento, inclusive sobre a nossa dúvida e o nosso questionamento, amados, lamentavelmente, a maioria esmagadora de vocês não vem na quarta, no culto de oração, mas eu preguei quarta passada sobre o Salmo 73, que é um dos salmos mais difíceis, um salmo de Asaf, porque os ímpios prosperam. Quando Asaf, você lembra desse salmo? Ele fica comparando os homens do mundo, eles são prósperos, eles têm as coisas, eles são homens que eles comem tanto que a gordura parece saltar dos olhos, eles dizem coisas infames contra Deus, e ele diz assim: e eu sou justo, Senhor, e eu sou um justo. É como se ele estivesse dizendo: eles estão vivendo bem bom, e eu estou passando pior, Deus. E aí ele está numa dúvida infeliz, tremenda, e é nessa hora, muitas vezes, inclusive, que chega aquela galera do mal, e tu sabe muito bem, aqueles emissários do cão, e diz assim: rapaz, tu não é crente? Você não confia em Deus? Você não crê em Deus? É isso que Davi está dizendo. São muitos que dizem: não há em Deus salvação para ele. É isso exatamente que Davi está dizendo, amados e amadas. Mas aí, queridos, vamos deixar essas coisas ruins agora. Aí a gente vê que começa como que brotar a fé e a esperança no coração de Davi. E eu queria te chamar para a gente ler juntos o verso de número 3. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, ou com o seu celular ligado nesse verso, para a gente poder ler aqui. Eu não sei se os meninos vão colocar aqui em cima. Eu queria que você lesse com muita força, com muita fé, meu irmão e minha irmã, vendo esse brotar da fé, esse brotar da esperança. E que talvez, se alguém esteja passando por lutas, a minha oração é que esse brotar da fé, esse brotar da esperança que tomou o coração de Davi aqui, começa a mudar um pouco a história, que entre também na sua vida, no seu coração, na sua alma. Vamos lá, queridos, o que é que diz? Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo. Vamos dizer de novo, amados? Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. É o despertar da fé no coração desse homem. E o interessantemente é que Davi, presta atenção para a gente entender a poesia, ele fala exatamente de um artefato militar muito comum e indispensável no seu contexto, na sua época. É um artefato de utilidade, queridos, tremenda, principalmente de defesa, que é o escudo. Ele diz: Deus, Tu és o meu escudo. Aleluia!
O que Davi está dizendo no começo é: muitos são os meus adversários, muitos são os meus inimigos. Meus irmãos, às vezes muitos são os nossos inimigos, e eu não estou falando do inimigo de Davi, que era físico, político, militar. Os inimigos podem ser de diversas formas e diversas maneiras, poderosos muitas vezes. E quão poderosos, basta a gente ler Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus. Ele diz: a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. É coisa poderosa, e muitas vezes isso vem contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa família, e vou mais além, contra a nossa igreja. E aí Paulo, por isso diz: é preciso que vocês se revistam da armadura de Deus. Inclusive ele fala do escudo, e Davi está dizendo: Deus, Tu és o meu escudo, Senhor, Tu és a minha defesa. Meu irmão, eu vou dizer algo aqui, caramba, que Deus encha o meu coração dessa verdade. Se você tem Deus, se você tem Deus, se você está em Deus, e se você tem convicção que o lugar onde você está foi Deus que te colocou, não tem inimigo que lhe derrote. Porque Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo. Estava lembrando hoje de manhã com a minha esposa, Denise. A gente conversa muito, obviamente, passamos o dia junto. E agora, na maturidade, eu tenho dito aos irmãos: como tem sido bom. Envelheçam com seu cônjuge. É bom demais. Para conversar e para morrer de rir com ela. Eu me lembrei de uma pregação que eu ouvi do pastor Aurivan Marinho, só para pastores. O pastor Aurivan Marinho é um grande expositor da palavra de Deus congregacional de Recife, embora ele seja oriundo aqui do RN, eu creio que de Apodi. Dos melhores expositores do Brasil, eu acho, congregacional. E ele disse que quando foi pastorear a igreja que ele é pastor hoje, que é uma igreja muito conhecida congregacional em Recife, existiam pastores auxiliares lá, e missionários e missionárias. E esse povo todo ficou meio receoso. Está chegando o pastor Ivan, é um cara firme, tem um púlpito firme, mas ele foi acolhido pela maioria, a maioria da equipe e da igreja. Mas uma mulher, uma só, uma missionária da igreja, não gostou dele. E essa mulher começou a sair de casa em casa, falando mal do pastor Ivan Marinho, apontando os defeitos dele. De casa em casa. E alguns líderes chegaram para o pastor e disseram: olha, a irmã fulana está falando mal do senhor de casa em casa. E ele disse: estou orando, deixa com Deus. E ele disse que um dia, no domingo à noite, ele pregou, e para a grande surpresa dele, não é surpresa para Deus, mas para a grande surpresa dele, aquela mulher que vivia difamando o nome dele de casa em casa, foi profundamente tocada pela pregação. Ela chorava a pregação toda, ela deu abertura para o Espírito Santo de Deus agir na vida dela, como muitos crentes não fazem. Deus às vezes está falando e a pessoa fica recalcitrante: não é para mim, é para o camarada aqui do lado, é para a mulher aqui do lado, não é para mim. E Deus dizendo: é para você, se ajeite, se conserte. Mas ela não fez isso, ela entendeu que era para ela. E no final do culto, ela quebrantada disse ao pastor: pastor, eu preciso de um gabinete essa semana. Ele disse: venha tal dia. Ela veio. E quando sentou-se diante do gabinete dele, irmãos, ela disse: pastor, o senhor sabia
que a minha vida era difamar o seu nome aqui aos irmãos da igreja, ele disse: eu sabia. Aí ela disse assim: mas pastor, o senhor sabia esse tempo todo e o senhor nunca me chamou para exortar. Ele disse: sabe por quê, irmã? Porque quem me trouxe aqui foi Deus, e não era a sua fofoca que ia me tirar daqui, porque eu sei a quem sirvo. Deus é o nosso escudo, meu irmão. Às vezes a gente fica querendo se defender de coisas. Se defenda com o poder de Deus. Use o escudo de Deus. Agora, uma coisa interessante é que esse despertar da fé e esperança no coração do rei, pela imensa graça do Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma disso, leva-o a algo que eu considero uma das coisas mais importantes nesse texto. Aquele despertar da graça, da fé, da esperança no coração de Davi, leva Davi a algo tremendo, amados, que como eu queria que nós internalizássemos isso nessa noite, introjetássemos isso para a nossa vida, dizendo assim: esse é o caminho. Está exatamente, amado e amada, no verso de número 4. Leia comigo, por favor, o verso 4, bem forte, com fé. O que é que diz? Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Só vocês. Aleluia! Esse despertar da fé em Davi, esse despertar da esperança em Davi, leva-o aos pés do Senhor em oração. Davi começa a dizer: olha, eu clamo a Deus, eu invoco a Deus, eu oro a Deus, eu estou em intercessão, aleluia, diante do Deus eterno e poderoso. E sabe, amados e amadas, guarde isso que o vosso pastor vai dizer. Na oração, guarde isso, na oração, nós reconhecemos nossa fragilidade. Davi, na oração, ele está reconhecendo a sua fragilidade. Ele sabe que os inimigos são muitos, ele sabe que eles são poderosos, ele sabe que Absalão tinha conseguido seduzir parte do seu exército poderoso, dos seus valentes poderosos, ele sabe. Davi reconhece a sua fragilidade. Na oração, amados, nós reconhecemos nossa pequenez, o quão pequenos somos. Na oração, nós reconhecemos que muitas vezes nós não temos resposta por aquilo que estamos vivendo, nós não temos as saídas esperadas, não temos. Na oração a gente reconhece isso, amado. E como eu adoro, como eu amo a história de Josafá, que eu já vos falei tantas vezes, que quando ele vê o exército inimigo, ele teme, ele conclama o povo para orar, para jejuar, ele equipa o exército, o rei Josafá, mas ele está com medo ainda, o seu exército está preparado para a batalha. Eu fico imaginando Josafá olhando o seu exército, olha para um lado e para o outro, são homens equipados e preparados, mas lá tem 3 povos diferentes que vêm tomando a extremidade da terra. Esse homem ainda está com medo, mas ele faz uma oração, e na sua oração ele mostra a sua fragilidade, na sua oração ele mostra a sua pequenez, na sua oração, amados, ele demonstra que ele é totalmente dependente de Deus, quando ele diz: Senhor, em mim não há força nenhuma, mas os meus olhos, Senhor, estão postos em Ti. Nessa noite, querido, nessa noite, querida, olhe para Deus, e se for necessário, diga: Deus, eu não tenho força nenhuma, mas eu estou olhando para o Senhor, os meus olhos estão no Senhor, os meus olhos estão fitos no Senhor. É como o apóstolo Paulo diz aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Deus, olhe para Jesus, clame a Ele. Na oração, amados e amadas, ó Deus, na oração,
nós aprendemos a confiar e a depender de Deus. Na oração, a gente compreende que os nossos métodos, as nossas estratégias, o nosso conhecimento não é nada. Na oração, a gente entra em comunhão com Deus e reconhece a sua soberania, e a gente reconhece o seu poder. Davi sabia disso. Davi sabia das suas fragilidades, que seu exército era inferior, que seus melhores homens não mais estavam com ele. Davi sabia disso, que ele era velho, praticamente inútil para o combate, mas Davi, acima de tudo, sabia que servia a um Deus poderoso, soberano, fiel, e aí ele clama a Deus: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Aleluia. Nazaçu, em tempos maus e difíceis, clame a Deus. Em tempos de escassez e de abandono, clame a Deus. Em dias de perseguição, clame a Deus. Se você está se sentindo desamparado ou desamparada, clame a Deus. Se você tem dúvidas do seu coração nessa noite, clame a Deus. Se você está precisando de cura, seja ela na alma, seja ela no espírito, seja ela no corpo, clame a Deus. Se você está se sentindo frio na fé, com os pés trôpegos, quase vacilando, clame a Deus. Se está se sentindo sozinho, desprezado, abandonado, clame a Deus. Clame a Deus. Jogue-se aos pés do soberano. Davi sabia que Deus era poderoso para lhe responder. Eu fico impressionado com essa convicção, porque para mim isso não é mera poesia, é teologia, é palavra de Deus. Ele diz: e Ele, do seu santo monte, me responde. Deixe-me dizer uma coisa que você sabe, mas que a gente precisa encher o nosso coração dessa verdade. Nós servimos a um Deus que responde às nossas orações. Aleluia. Nós servimos um Deus que responde às nossas orações. Agora, deixe-me dizer uma outra coisa que talvez não alegre todas as pessoas que estão aqui nessa noite ou que nos assistam. Preste atenção. Talvez a resposta de Deus não seja lhe tirando do aperto aonde você está. Talvez a resposta de Deus não seja lhe tirando da situação que você esteja. Talvez a resposta de Deus não seja, meu irmão, minha irmã, lhe trazendo vitórias ou lhe trazendo conquistas. Talvez não seja assim a resposta de Deus. A resposta de Deus para Davi foi sobremaneira tremenda, porque de uma forma obviamente para nós ilógica, de uma forma, por assim dizer, até além da naturalidade, um exército inferior, de homens menos capacitados, mas conseguem derrotar o exército de Absalão, conseguem retomar Jerusalém, conseguem exterminar a insurreição em todo o reino. Essa foi a resposta de Deus para Davi. E Davi voltou para Jerusalém e sentou novamente no trono. Mas talvez a resposta de Deus não seja para mim e para você dessa forma. Talvez guarde isso, por favor. Talvez a resposta de Deus seja somente assim,
eu estou com você. Só essa. Você precisa, e eu, de algo maior e melhor que isso, de saber que Deus está do nosso lado. Talvez a resposta de Deus seja: está passando pelo fogo, meu filho, está passando pelo fogo, minha filha, eu estou com você. Talvez a resposta de Deus seja: está passando pelo vale, está passando pelo deserto, eu estou com você. Talvez a resposta de Deus seja: está no meio das águas, está quase submergindo, não vai não, eu estou com você. Talvez a resposta de Deus para mim e para você seja: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu estou aperfeiçoando você. A minha graça te basta. Você vai sair melhor dessa. Não esqueça de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, preguei sobre isso, que amam a Deus. Aleluia. Aí agora, amados, com o coração inundado de certeza do cuidado de Deus e da dependência de Deus, Davi recita o verso 5 e o verso 6. Vamos ler juntos o verso 5 e o verso 6, que é que diz a palavra, vamos lá? Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta, não tenho medo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha, como está diferente agora, não está? Ou não? Davi começou dizendo: Senhor, olha lá, verso 1, os números dos meus inimigos cresceram, eles são numerosos, eles estão dizendo: não há salvação para mim, Senhor. Que diferença do verso 5, você concorda comigo? Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu não tenho medo dessa turma que está vindo contra mim por todos os lados. O coração, outrora, meus irmãos e minhas irmãs, aflito, encontra paz. O coração, outrora, inquieto, encontra quietude. O coração, outrora, tomado de medo e ansiedade, encontra segurança. O coração, outrora, tomado de sentimento de solidão, agora encontra fortalecimento no Senhor. É isso que Deus faz. Está inquieto, está inseguro, há temores no coração, há medos. Confie em Deus, ore a Ele, confie nele, mas confie de todo o coração, entregue a Ele os seus temores, os seus medos, as suas ansiedades, as suas angústias. E eu creio naquilo que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, que o nosso coração e a nossa mente será inundada pela paz que excede todo o entendimento, trazendo quietude ao coração, trazendo paz ao coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi termina de modo retumbante esse salmo. Davi termina reconhecendo que a salvação vem do Senhor. Eu queria que você lesse comigo o verso 7 e o verso 8. O que é que diz? Vamos lá? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Do Senhor é a salvação,
e sobre o teu povo a tua bênção, Senhor. Eu nem quero comentar o verso 7, que é um daqueles versos imprecatórios que Davi e outros salmistas usam de vez em quando, né, Ronaldo? Quebra o dente do meu inimigo, Senhor. É uma discussão sobre isso, né, sobre esses salmos. Qualquer dia desse a gente faz uma live para explicar esses famosos salmos imprecatórios. Deixa esses salmos, esse texto imprecatório de lado e se detém apenas no verso 8, quando Davi diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Amados, eu penso inclusive que esse verso 8 ele tem um quê de sabor messiânico. Ou seja, de alguma forma esse texto final aponta de alguma forma para Jesus Cristo, o Messias, porque a salvação veio através de Jesus Cristo. Embora nesse contexto, obviamente, Davi esteja falando acima de tudo sobre livramento. A palavra salvação nesse contexto, acima de tudo, significa isso, mas ele aponta também para aquele que é o Salvador, aquele que trouxe salvação para mim e para você. O importante é que a gente entenda que o nosso Deus é Deus que salva, que o nosso Deus é Deus que livra, que o nosso Deus é o Deus que renova, que o nosso Deus é o Deus que restaura. Amém.